Olá, meus caros, boa noite a todos vocês. Vou iniciar agora, com bastante alegria e entusiasmo, a aula semanal de neurofisiologia com o tema de comunicação neuronal, uma continuação da aula da semana passada, dedicada à turma do segundo período de psicologia da Faculdade de Psicologia da Universidade de Rio Verde. Meus caros, sejam todos bem-vindos. Vocês se recordam que na última aula eu estava comentando com vocês sobre a integração da atividade do sistema nervoso, das atividades, das funções do sistema nervoso por meio dos diferentes tipos de neurônios. Os neurônios sensitivos ou aferentes, os neurônios de associação e os neurônios motores ou eferentes. Então, eu comentava com vocês na última aula que a função geral do sistema nervoso seria a interação do organismo com o ambiente, seja esse ambiente externo ou interno. E para a consecução desse objetivo primordial de interação do organismo com o ambiente, o sistema nervoso possui três funções subsidiárias básicas: captação de informações e, posteriormente, a transmissão dessas informações, não é? A interpretação dessas informações e, finalmente, a capacidade de dar uma resposta, ou seja, de responder às informações que foram posteriormente interpretadas. Então, revisando aquilo que havia comentado com vocês, estou apresentando aí na tela um esquema que mostra toda essa integração entre diferentes tipos de neurônios na consecução dessa função primordial do sistema nervoso, que é a interação do organismo com o ambiente. Recordando, pessoal, que a própria definição de comportamento seria justamente essa, não é? Interação do organismo com o ambiente. Então, vocês estão percebendo aí a presença do estímulo, não é? Alguma modalidade de energia aqui no ambiente, que é captada pelo órgão sensorial ou receptor, que funciona como um aparelho de transdução, ou seja, converte um tipo de energia específica do ambiente em impulso elétrico. Esse impulso elétrico, que surge a partir da despolarização, da membrana plasmática aqui do neurônio sensitivo ou motor, vai seguir aquele caminho que eu havia comentado a vocês nas aulas anteriores. Então, o impulso elétrico passa pela membrana plasmática aqui do neurônio sensitivo ou motor. Ele vai prosseguindo aqui pela membrana, através daquele processo de despolarização, uma onda de potencial de ação. Esse impulso elétrico, ele chega até o terminal axônico do neurônio sensitivo e promove a abertura de um canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio é admitido no interior do terminal axônico do neurônio sensitivo ou motor, e a partir do momento em que o cálcio está presente lá no interior, do terminal axônico do neurônio sensitivo, ele promove a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, processo conhecido como exocitose do neurotransmissor. O neurotransmissor atravessa a fenda sináptica e se conecta ao seu respectivo receptor, que existe na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, que nesse caso em particular é um neurônio de associação, aqui na medula espinhal, aqui nesse exemplo, Então, esse receptor, uma vez que o neurotransmissor se acopla nele, a partir desse momento ocorre toda uma série de reações eletroquímicas nessa membrana desse neurônio de associação, que promovem a abertura de um canal de íons. Como se trata de um neurotransmissor excitatório, nesse caso,
O canal de íons que será aberto é o canal de íons sódio. O sódio entra, ou seja, ele é admitido para o meio intracelular aí do neurônio de associação e promove uma mudança na polarização da membrana plasmática do neurônio de associação. Então, por uma fração de milionésimo de segundo, nós vamos ter a mudança da polaridade dessa membrana plasmática do neurônio de associação. Anteriormente, a parte interna da membrana plasmática era negativa e agora se torna positiva. A parte externa da membrana plasmática, que antes era positiva, se torna agora negativa. A partir dessa despolarização da membrana plasmática do neurônio de associação, nós vamos ter a formação, né, em situações ideais, do chamado potencial de ação, que eu vou explicar com mais calma, com mais detalhes a vocês, em aulas posteriores, nas aulas sobre bioeletrogênese especificamente, tá bom, gente? Então, imagine que a partir do momento que houve esse mecanismo todo, né, o impulso elétrico, ele vai passando pela membrana plasmática aqui do neurônio de associação, passando dendrito, corpo celular, axônio, até que finalmente chega no terminal axônico do neurônio de associação. Quando ele chega no terminal axônico do neurônio de associação, como vocês muito bem se recordam, esse impulso elétrico promoverá a abertura de quem, meus caros? Do canal regulado por voltagem de cálcio. Cálcio, então, é admitido no interior do terminal axônico do neurônio de associação, promovendo, portanto, a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, a famosa exocitose do neurotransmissor. O neurotransmissor atravessa a fenda sináptica, estou mostrando aqui, né, por meio do cursor, e nós vamos ter, a partir daí, a conexão do neurotransmissor com seu respectivo receptor, que, por sua vez, leva à despolarização da membrana plasmática aqui do neurônio motor, a partir da abertura dos canais de sódio. Então, a partir daí, forma-se um novo impulso elétrico. Esse impulso elétrico vem dendrito, corpo celular, né, tudo membrana plasmática. Lembre-se, o impulso elétrico ele não percorre o interior do neurônio. O impulso elétrico percorre a membrana plasmática desse neurônio. Então, esse potencial de ação vai passando, né? Impulso elétrico vai passando, axônio, pá, chegou finalmente terminal axônico do neurônio motor. Chegando lá no terminal axônico do neurônio motor, esse impulso elétrico promove o quê, meus caros? A abertura do canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio é admitido aí especificamente, né, no terminal axônico, no interior do terminal axônico do neurônio motor ou eferente. A entrada do cálcio promove a exocitose do neurotransmissor, a liberação do neurotransmissor. E agora, cuidado, gente, porque nesse momento não é mais uma sinapse, não é mais uma fenda sináptica na qual o neurotransmissor vai ser liberado. Porque aqui nós vamos ter um órgão efetor. Esse órgão efetor que vai ser acionado pelo neurônio motor é um músculo ou uma glândula. Então, nesse caso em particular, não há, evidentemente, fenda sináptica. O que há é a chamada junção neuromuscular. Daqui a pouquinho, na aula de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre isso, vou trazer alguns exemplos para vocês compreenderem melhor. Mas o mecanismo é o mesmo, viu, gente? O neurotransmissor é liberado aí na junção neuromuscular e ele vai se conectar no seu respectivo receptor, dessa vez da placa motora desse músculo, né? Então, não é mais a membrana plasmática de um neurônio, é a placa motora do músculo. E essa placa motora contém receptores para tipos específicos de neurotransmissores, que eu vou apresentar a vocês também com mais detalhes
em aulas posteriores. E o mecanismo é muito semelhante ao que aconteceria, não é, com o neurônio. Nesse caso, o receptor, ao ser acoplado, né, na verdade, ao acoplar o neurotransmissor, ele promove a abertura dos canais de sódio, da mesma maneira que vocês estão acostumados com os neurônios, e o sódio vai ser admitido, e nós vamos ter aí um mecanismo de contração muscular mediado aí por esse neurotransmissor. E aí esse órgão eferente, perdão, esse órgão efetor, ele vai produzir a resposta. Então nós vamos ter finalmente o fim desse ciclo, digamos assim, nesse caso desse exemplo em particular, de um arco reflexo. É um arco reflexo porque o que está acontecendo aí é uma conexão entre 3 neurônios, sendo que o neurônio de associação se situa na medula espinhal. Certo, gente? Eu estou vendo que parece que alguém me mandou aqui uma informação. Só um instante, por favor. Pergunta do Victor, né? Qual seria a função da membrana plasmática quando passa o impulso elétrico? Meu caro Victor, a membrana plasmática ela tem como função primordial permitir o isolamento do meio intracelular. Então, a célula só existe porque existe a membrana plasmática. Então, eu havia explicado na semana passada que a membrana plasmática dos neurônios é formada por uma bicamada lipídico-proteica, ou seja, a parte externa da membrana é formada de lipídios, ou seja, de gordura, a parte central dessa membrana é formada de proteínas e a parte interna é formada também de lipídios, também de gordura. Posteriormente, eu vou explicar melhor sobre a composição da membrana, quando eu for falar de bioeletrogênese, viu, meu caro? Para que a gente possa entender que a membrana plasmática de um neurônio funciona como um capacitor, funciona como um aparelho de acúmulo de cargas elétricas, não é? E, na verdade, campo elétrico. Então, a função primordial aí da membrana plasmática na comunicação neuronal é que a fonte de energia elétrica é a membrana plasmática, por meio de um mecanismo bastante interessante, mediado pela chamada bomba de sódio-potássio. É um mecanismo de transporte ativo, que eu vou explicar com mais detalhes para vocês, né, nas aulas sobre bioeletrogênese, a partir da semana que vem. E é um mecanismo de transporte ativo, como vocês estudaram lá na química, os mecanismos, e na biologia também, né, os mecanismos de transporte ativo, através de membranas, eles ocorrem com gasto de energia. Nesse caso, com gasto de adenosina trifosfato, né, o famoso ATP. Depois eu vou falar mais sobre isso com vocês, mas a princípio, meu caro, a função primordial da membrana é promover, né, o isolamento do meio intracelular do restante, né, ou seja, do meio extracelular. É o que promove a integridade desse neurônio, né, dessa célula. E, posteriormente, a membrana plasmática do neurônio é o que permite que esse neurônio tenha energia elétrica, que, no caso, é um campo elétrico, né, formado aí no interior dessa membrana, uma vez que a parte interna da membrana plasmática apresenta cargas elétricas negativas, a parte externa apresenta cargas elétricas positivas, e sempre que você tem placas paralelas carregadas com cargas elétricas de sinais opostos, cria-se no interior dessas placas um campo elétrico, ou seja, cria-se no interior da membrana plasmática do neurônio um campo elétrico. Tá certo, meu caro? Mas eu vou voltar a falar sobre essa questão na parte de bioeletrogênese, tá? Excelente, né? Vamos na sequência, pessoal? Antes de prosseguir, eu gostaria de saber se vocês estão compreendendo bem, se há dúvidas. Me parece que alguém ia comentar. Por favor, fique à vontade. Sou eu. Eu queria só tirar uma dúvida, porque assim, a gente tem dois tipos, a gente tem sinapse química e sinapse elétrica, né? Sim. E aí, tudo isso que a gente viu, por exemplo, semana passada, e que você falou, por exemplo, liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, isso aí é sinapse química, né? Exatamente. Nós A não sinapse estudaremos... elétrica, ela não tem elas são juntas, né? Não tem esse espaço, não tem a fenda sináptica, né? Exatamente, minha cara. Nós não estudaremos as chamadas sinapses elétricas, porque então, elas não são de interesse
para nós Eu vi que são psicólogos. poucas também, né? A maioria são as químicas, é isso? Exatamente. Particularmente, para que nós, como psicólogos, entendamos o funcionamento do sistema nervoso central, as sinapses químicas são as mais relevantes, principalmente quando quando nós vamos nos dedicar ao estudo, por exemplo, da fisiopatologia dos transtornos mentais e de comportamento, que eventualmente envolve a alteração justamente ou na produção ou na concentração dos neurotransmissores. E então por isso que as sinapses elétricas elas não são de interesse para nós. Por isso que eu Então, foquei tá. exclusivamente nas químicas, viu, minha cara? Excelente sua colocação, tá? Meus caros, mais perguntas, mais dúvidas, todo mundo está acompanhando direitinho. Eu gostaria que vocês não deixassem de revisar a terminologia. Então é importante que vocês não percam de vista o que é o neurônio sensitivo ou aferente, o que é o tal do neurônio de associação, o que é o neurônio motor ou eferente, o que é um receptor, o que é um efetor, porque são expressões que vão acontecer, né, vão ser utilizadas ao longo da disciplina. Eu preciso que vocês se lembrem do que significam essas expressões para que vocês não tenham dúvidas, tá bom? Então, por enquanto, alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, vamos aqui na sequência. Olha só, pessoal. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um arco reflexo. Os arcos reflexos, eles são pré-programados geneticamente, eles sofrem pouca influência da experiência, não é? Então, aqui vocês estão observando o funcionamento de o arco reflexo específico, que é o arco reflexo patelar, não é? Então, imagine que você vai fazer um exame e aí o médico vai testar os seus reflexos e um dos reflexos que ele vai testar é o do arco reflexo patelar. Então, um martelinho específico utilizado para esse tipo de exame, ele vai percutir a região do tendão patelar, onde existem determinados receptores. Meus caros, vocês sabem que os receptores são órgãos sensoriais. Eles são aparelhos de transdução. Eles convertem um tipo específico de energia do ambiente em um impulso elétrico. Nesse caso em particular, esses receptores presentes no músculo, eles funcionam como aparelhos de transdução. Então, eles vão converter a energia mecânica do toque, não é, da percussão do martelinho do neurologista em um impulso elétrico. Esse impulso elétrico, ele vai seguir pelo neurônio chamado de aferente ou sensitivo, que é um neurônio sensitivo, não é? E essa informação, ela segue, vocês estão observando aqui, ele está nessa coloração roxa, não é? Então, onde eu estou colocando aqui o cursor. Então, essa informação vai seguir. E como é que essa informação segue, gente? Um impulso elétrico que vem seguindo pela membrana plasmática aqui do neurônio sensitivo ou aferente, até que finalmente, está vendo? Acompanha aqui o cursor, gente. Ele vem vindo, vem vindo, vem vindo. Olha o corpo celular aqui dele, ó. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Passou pela membrana, continua vindo pela membrana, axônio. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Chegou aqui onde eu estou colocando o cursor, terminal axônico, não é? Do famoso neurônio aferente ou sensitivo, não é? E aí esse terminal axônico, ele, quando o impulso elétrico passa por ele, ele abre um canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio é admitido no terminal axônico do neurônio sensitivo ou aferente, fazendo com que haja liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Nesse caso aqui, já na região da medula espinhal. Então, o que vai acontecer, pessoal? Esse neurotransmissor atravessa a fenda sináptica, se conecta no seu respectivo receptor, na membrana plasmática do neurônio de associação, presente ali na nossa medula espinhal. E com isso haverá abertura de um canal de íon sódio. O sódio entra, promovendo toda aquela reação que eu havia comentado com vocês, que depois eu vou falar com mais calma nas aulas sobre bioeletrogênese e comunicação neuronal. Haverá, então, a despolarização da membrana plasmática
do neurônio de associação e o impulso elétrico é recriado. Eu quero que vocês entendam que fascinante isso, né? Então, o impulso elétrico que foi gerado lá pelo órgão sensorial, lá pelo receptor no tendão patelar, né? O que vai acontecer, gente? Esse impulso elétrico trafegou por todo o neurônio sensitivo, ele se extingue, vamos dizer assim, né? E olha que fascinante. O neurotransmissor o representa. Olha que bonito. Como não há transmissão direta de impulso elétrico, né? O neurotransmissor representa esse impulso elétrico, porque o neurotransmissor abre o canal regulado por voltagem de Gauss, que por sua vez libera o neurotransmissor na fenda sináptica. Então, o impulso elétrico cessou ali, naquele neurônio sensitivo ou aferente, o neurotransmissor o representa, e a partir daí o neurotransmissor vai desencadear no neurônio de associação toda uma série de reações eletroquímicas que recriam o impulso elétrico. Olha que bonito isso, né? O impulso elétrico é recriado. E aí, gente, ele vai, né, seguindo membrana plasmática do dendrito, do neurônio de associação, membrana plasmática do corpo celular, do neurônio de associação, vai passando pelo axônio dele, né, pela membrana plasmática do axônio dele, até chegar aonde, pessoal? No terminal axônico do neurônio de associação. Já estou imaginando o que acontece, né, pessoal? Impulso elétrico passando pela membrana plasmática do neurônio de associação. Ele abre o que, pessoal? Canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio entra lá no terminal axônico do neurônio de associação e promove a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. A partir desse momento, o neurotransmissor se conecta no seu respectivo receptor da membrana plasmática do neurônio motor ou eferente. Acontecerá a partir daí a abertura do canal de íon sódio, o sódio entra, promovendo as reações eletroquímicas, né, de despolarização da membrana plasmática do neurônio motor ou eferente, e aí nós temos novamente o impulso elétrico sendo transmitido. Então o impulso elétrico vai descendo, né, corpo celular, axônio, patati patatá, nananana, chega lá onde, gente? Terminal axônico do neurônio eferente ou motor, abrindo um canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio promove a liberação do neurotransmissor. Cuidado, porque agora não é fenda sináptica, agora é junção neuromuscular. Então, o neurotransmissor é liberado na junção neuromuscular, ele vai se conectar no receptor da placa motora do músculo, promovendo a despolarização dessa placa motora e a consequente contração do músculo a partir da entrada do sódio, não é isso? E aí o que vai acontecer, gente? A perna da pessoa se mexe. É aqui o item 4 do esquema, não é? A perna da pessoa é projetada para cima. Temos aí um arco reflexo patelar. Então, todos os nossos arcos reflexos funcionam exatamente dessa mesma forma e envolvem a integração entre três tipos básicos de neurônios: neurônio sensitivo ou aferente, neurônio de associação na medula espinhal e neurônio eferente ou motor. Ok, meus caros? Dúvidas nesse mecanismo? Estão vendo, pessoal, que eu estou repetindo várias vezes o processo de comunicação neuronal, para que vocês já possam ir se familiarizando com os fenômenos pré-sinápticos e pós-sinápticos, tá certo? Até aqui, pessoal, dúvidas? Alguém tem alguma pergunta? Não deixem as dúvidas se acumularem. Professor. Pois não, minha cara, fique à vontade. Uma pergunta dele. Não, é que nesse tipo de arco reflexo, não é só... Ele tem o neurônio de associação? Tem. Eu só tô vendo dois. Ele tem um neurônio de associação presente na medula espinhal. Ah, tá. São sempre, minha cara, 3 neurônios. Na verdade, o conjunto completo né? Órgão sensorial receptor, neurônio aferente sensitivo, neurônio de associação, neurônio motor ou eferente e órgão efetor, que sempre vai ser um músculo ou uma glândula.
outro que você tinha mostrado, ele aparecia o de associação ali no meio. Isso, Mas ele ele está está na aqui, ó. medula. Na verdade, ele está bem aqui, porque esse desenho ele não está tão claro, o neurônio de Tá. associação, né? Mas ele está O outro aqui, dava para gente. ver. O outro estava bem mais claro. O neurônio de associação é esse aqui, gente, ó. O final, o terminal axônico, está faltando aqui o corpo celular dele, né? De uma maneira mais nítida. Mas o terminal axônico aqui do neurônio sensitivo está aqui, ó, na região da medula espinhal. Não ficou bem representado, né? Então Mas aqui tem sim o neurônio de associação, viu, minha cara? Tanto é que a substância cinzenta da medula espinhal é formada de corpos celulares de neurônios de associação. Ok, minha cara? Respondida a dúvida. Professor, Pois não, minha cara, fique à vontade. sempre vai ter só um neurônio eferente e um aferente, no caso aí é um inteiriço, que sai lá do músculo da perna e sobe, chega no de associação e volta. Isso aí é um só? Na verdade, minha cara, isso é só para fins didáticos, né? Você tem um verdadeiro feixe de neurônios. Quando nós utilizamos a expressão nervo, nós estamos justamente, nervo ou via, né? Nós estamos justamente nos referindo a um conjunto de neurônios. Então, tem aí centenas de neurônios realizando essa tarefa, tá? Mas, para fins didáticos, representa-se um apenas. Um de cada, vamos dizer assim, né? Mas em situações normais, é como se você imaginasse, minha cara, a questão de um aparelho elétrico, né? O esquema do aparelho elétrico é representado como se fosse um único fio. No entanto, quando você abre o equipamento e você vai observar, você vai ter centenas de fios de cobre que formam ali o fio principal, né? Então, da mesma maneira, nós vamos ter centenas de neurônios sensitivos, centenas de neurônios de associação, centenas de neurônios eferentes ou motores trabalhando em conjunto. É só para fins didáticos, viu, minha cara? Entendi. E se um desses neurônios, né, durante esse processo de comunicação, tiver com problema, essa mensagem não vai ser recebida lá no final do processo? Ou será transmitida de uma forma inadequada, gerando algum tipo de prejuízo para a pessoa. Se a lesão for em neurônio sensitivo, não haverá transmissão da informação sensorial. Se a lesão for em neurônio de associação, não haverá interpretação e transferência da informação para o neurônio motor. Por outro lado, se a lesão for de neurônio motor, não haverá prejuízo na resposta, não é? Haverá prejuízo de motricidade. Então, uma lesão em cada um desses tipos de neurônios produzirá diferentes tipos de consequências, não é? Seria justamente isso. Mais alguma questão, meus caros? Fiquem à vontade para perguntar, viu, pessoal? Não fiquem acanhados. Perguntem para que vocês não tenham dúvidas e possamos seguir em frente com tranquilidade, tá bom? Vamos em frente. Então, pessoal, à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês podem se manifestar com liberdade, tá? Pessoal, estou apresentando para vocês aí agora uma segunda forma, não é, de conexão entre os diferentes tipos de neurônios. Aqui vocês estão observando, né, que nós vamos ter, a partir dos órgãos sensoriais, uma transmissão de informação sensorial por meio das vias aferentes ou sensitivas. Essas vias aferentes ou sensitivas se projetam para o sistema nervoso central, particularmente para as áreas de integração no encéfalo. Veja que agora a integração não está sendo feita na medula espinhal, ela está sendo feita no encéfalo. E a partir dessa integração haverá uma resposta motora, né? Então aqui representando o neuroninho motor ou eferente. Então, no caso específico dessa integração no sistema nervoso central, no caso do encéfalo e não na medula espinhal, nós vamos ter a participação de áreas de planejamento motor, então áreas secundárias motoras situadas na região do lobo frontal,
nós vamos ter a participação de áreas primárias motoras, situadas também na região do lobo frontal, e a partir daí, essas áreas primárias motoras vão propiciar o chamado impulso cortical de saída, não é? Esse impulso cortical de saída vai acionar os neurônios motores para que eles possam, a partir daí, acionar os músculos e a pessoa possa realizar o movimento. E aí, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês, bastante capciosa. Estava ali o arco reflexo, né, que eu havia descrito para vocês na aula anterior e no início da aula de hoje, que os neurônios de associação realizam a integração na medula espinhal. Por outro lado, estou mostrando para vocês um segundo esquema, que é basicamente semelhante, só que dessa vez, ao invés de a integração ser realizada na medula espinhal, ela é realizada pelos neurônios de associação situados no encéfalo. E aí vem a perguntinha capciosa para vocês. Meus caros, qual é a diferença nesses dois processos? Ou não tem diferença? É a mesma coisa? O que vocês acham, com base nos estudos de vocês, da neuroanatomia, gente? Qual é a diferença entre o mecanismo de um arco reflexo, por exemplo, e o segundo exemplo, em que a pessoa vai ter o acionamento voluntário da musculatura, né? No primeiro exemplo, o acionamento é involuntário, né, gente? A pessoa nem tem consciência sobre isso. Já no segundo exemplo, haverá uma integração por meio de neurônios de associação presentes no encéfalo. Quem arriscaria explicar a diferença entre os dois mecanismos? Professor, no caso do ato reflexo, ele vai, como você falou, involuntário. Tipo, ele não tem que chegar ao cérebro para ter a interpretação, para mandar uma resposta. E no outro caso, ele vai, no caso até o tálamo, que a gente tinha aprendido, aí ele vai para o córtex, vai ter a interpretação e vai mandar uma resposta. Perfeito. É mais ou menos isso. Exatamente essa é a distinção, né? Quando a integração é realizada na medula espinhal, o mecanismo ele é basicamente direto. Então haverá o acionamento do neurônio motor correspondente e, consequentemente, o acionamento da glândula ou do músculo associado, não é, a essa via motor específica. Então é involuntário. Por outro lado, quando se trata dos movimentos voluntários, etc., nós vamos ter uma interpretação mais sofisticada. Essa interpretação é realizada no encéfalo. Como você muito bem mencionou, minha cara, as aferências sensoriais chegam até o tálamo. Então, a parte visual, auditiva, todas elas, né? Chegam ao tálamo e de lá elas são redistribuídas para suas respectivas áreas de projeção, né? Córtex cerebral, nas áreas distribuídas ali no nosso encéfalo. Tá? Então, essa é a principal distinção. Excelente resposta, minha cara, justamente isso. Então, é natural que a partir de agora nós nos concentremos, meus caros, no estudo justamente daquilo que acontece no encéfalo e não na medula espinhal, pois isso é de pouca importância para nós psicólogos, para o nosso trabalho. É de extrema importância para outras áreas, né, sem dúvida nenhuma, mas para nós psicólogos o que importa mais é compreender esses mecanismos no encéfalo, tá certo, gente? Vamos aqui na sequência? Olha só. Então, tem aí uma síntese, só para fortalecer bem essa sequência para vocês, né? Então, nós temos aí um órgão sensorial. Tá aqui o órgão sensorial, né? Estão vendo que eu estou passando o cursor sobre ele. Esse órgão sensorial, por sua vez, está vinculado a um determinado neurônio sensitivo, sensorial ou aferente. Essa informação, por sua vez, é transmitida para os órgãos sensoriais, perdão, para os neurônios de associação. Esses neurônios de associação que estão situados tanto no encéfalo quanto na medula espinhal. E, finalmente, nós temos aqui os neurônios motores ou eferentes,
que por sua vez conduzirão as informações, né, os comandos dos neurônios de associação para acionar músculos ou glândulas, que são os órgãos eferentes ou motores. Para verificar se vocês estão craques nisso, olha aí uma questão, exercício rápido aí para vocês. Gente, 1 minuto para pensar, se tanto, tá? Então, cada um de vocês aí, 1 minutinho, deem uma olhada no exemplo aí da imagem e tentem responder, né? Primeiro respondam aí no caderno de vocês, no fichário de vocês, daqui a pouquinho vou perguntar para que algum voluntário possa apresentar a resposta. Que neurônio é o 1 e eu quero justificativa? Que neurônio é o 2? Eu quero justificativa. E que neurônio é o 3? Também quero uma justificativa. Não basta só dizer é o tal, é o qual, é o lau. Não, eu quero saber por que é o tal, por que é o qual, por que é o lau. Ok, gente? Então vou aguardar. Já passaram uns 30 segundinhos. Então vamos lá, gente. Voluntários. Qual é o neurônio 1 e por quê? Ó, o 1 é o neurônio sensorial, Por quê? porque ele está captando a imagem. Quase isso, minha cara. A resposta ela tem que ser um pouquinho mais genérica nesse caso. Você chegou bem pertinho. Você vai sempre explicar da seguinte maneira. Esse neurônio número 1 é um neurônio do tipo sensitivo, sensorial ou aferente. Olha os 3 nomezinhos dele. Pode usar qualquer um deles. Porque ele está vinculado a quem, gente? Aos receptores ou órgãos sensoriais. Sensitivos, sensoriais. Sensoriais, órgãos sensoriais. Isso aí ia fazer... Perdão, minha cara, vocês poderiam também dar uma resposta em termos anatômicos. Mas nesse caso aqui eu não vou recomendar muito. Qual que é a resposta em termos anatômicos? É um neurônio sensitivo, ou sensorial, ou aferente, que o corpo celular dele está fora do sistema nervoso central. Eu não vou recomendar esse tipo de justificativa, vou recomendar a justificativa funcional. Tá? Ele é um neurônio sensitivo, sensorial ou aferente, porque ele está vinculado a órgãos sensoriais ou receptores. Minha cara, por favor, prossiga. Não, eu ia falar... nesse caso aí, ele faria o processo dele também no encéfalo? Não. Aqui a ideia seria o seguinte, vou explicar de uma outra forma. É no encéfalo, mas da seguinte maneira. Como aqui no exemplo é o caso específico, né, de uma via visual, então esse receptor aqui, esse órgão sensorial é a retina. Então a retina vai realizar transdução, ou seja, conversão da energia eletromagnética em impulso elétrico, né? A luz é energia eletromagnética. Então, a luz que bate aqui no bichinho, se eu não me engano, isso é uma cotia, né? Não sei quem entende aí dos bichinhos, parece ser uma cotia. Essa luz que reflete lá na cotia, ela é captada pela retina aí, se eu não me engano, uma jaguatirica, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? A retina, então, vai converter a energia eletromagnética, que é a luz, em um impulso elétrico. Esse impulso elétrico vai ser transmitido aqui pela via visual. Essa via visual, né, que constitui o chamado nervo óptico, por uma questão anatômica, né, gente, ela não vai descer para a medula espinhal para depois subir para o tálamo, né? Ela já vai direto para o tálamo. Então, chegando no tálamo, sistema nervoso central, encéfalo, né? Então, chegou lá no tálamo, ela é retransmitida para a região
de projeção cortical da visão, que seria situada na região do lobo occipital, são os lábios do sulco calcarino. E a partir daí, gente, essa informação ela vai ser retransmitida para a área secundária, para áreas terciárias. Finalmente, essa informação vai chegar até as áreas de planejamento motor, lá no lobo frontal. Vocês estão vendo, gente? A informação chegou no tálamo, do tálamo foi lá para trás, lobo occipital, está voltando agora para o frontal, né? Para a região de planejamento motor, área secundária motora. Aí depois segue para a área primária motora, situada lá no giro pré-central, lobo frontal também ainda, né? E a partir daí, tudo isso, gente, está sendo representado por esse neuroninho aqui. Estão vendo, gente? A pergunta que a colega fez anteriormente, né? Então, é só didaticamente que é um neurônio só, gente. São bilhões ali de neurônios de associação fazendo esse meio de campo, né? E aí, finalmente, a partir dessa informação, segue o jogo. Eu não vou continuar porque eu acabei dando a resposta aí da 2, né? Sem querer. Acabei me entusiasmando aí na resposta, mas seria mais ou menos assim, viu, minha cara, que aconteceria. Então, de fato, seria, nesse caso, no encéfalo, não é na medula espinhal, não. Perfeita a sua colocação, tá bom? Gente, número 2, então. Que tipo de neurônio é esse e por quê? Eu vou arriscar de novo. Ninguém vai arriscar? Fique à vontade, minha cara. Excelente. Seja audaciosa. É o neurônio de associação, Ótimo, por quê? porque ele é o responsável de fazer a captação da mensagem que é recebida do neurônio sensitivo e mandar a mensagem para o próximo neurônio, que vai ser o neurônio motor. Excelente, perfeito. Tá justificada a resposta. É o neurônio de associação. Nesse caso em particular, não é na medula espinhal, é no encéfalo, não é? E aí eu já até aproveito para responder a 3, é o neurônio motor. Por que o neurônio motor, né, gente? Porque ele está vinculado ali aos órgãos efetores, especificamente aos músculos. E aí, gente, vocês estão vendo a resposta final, que é o quê? A jaguatirica vai lá e ataca o bicho, a cotia, não é? Através de uma patada. Então, 3 tipos de neurônios: sensitivo, sensorial ou aferente, neurônio de associação e neurônio motor ou eferente. Gente, memorizem bem isso, é importante vocês guardarem essa sequência, tá certo? Direitinho, tá bom? Como é que pode aparecer isso para vocês lá na avaliação? Desse jeito, assim, com esquemão para vocês poderem identificar, tá bom? E colocar a informação correspondente. Vamos aqui na sequência, pessoal. Quero comentar com vocês um pouquinho sobre a chamada junção neuromuscular. A junção neuromuscular, ela funciona como uma sinapse, não é? Só que ao invés de termos 2 neurônios em comunicação, nós temos um neurônio motor e um músculo. Então é por isso que é chamada de junção neuromuscular, um neurônio e um músculo. E essa junção, essa conexão, né, é feita por meio de uma estruturinha chamada placa motora. Essa placa motora, gente, funciona como se fosse um tipo de neurônio pós-sináptico. Por que eu falo isso? Gente, cuidado, placa motora não é neurônio pós-sináptico, mas funciona como se fosse. Porque tem receptor, porque tem canal de íon sódio, porque é despolarizado, tá? E isso leva à contração da fibra muscular. Vou mostrar alguns exemplos para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, gente, temos aqui o exemplo de uma junção neuromuscular. Vocês estão vendo aqui um neurônio motor ou eferente. O pessoal também chama por aí de motoneurônio, né? O nome mais chique. Mas é o mesmo neurônio motor, é o mesmo neurônio eferente que eu tenho conversado com vocês o tempo todo. Imagine que
o impulso elétrico, o que vocês estão vendo aqui, gente? Essa estruturinha aqui. Isso aqui é o terminal axônico, tá? Então, o que acontece? O impulso elétrico está passando aqui na membrana plasmática do terminal axônico do neurônio motor. Gente, de onde que veio esse impulso elétrico, hein? Gente, esse impulso elétrico veio do neurônio de associação, tá? Lá das áreas de planejamento, área secundária motora, área primária motora e por aí vai, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Aqui, o potencial de ação é o impulso elétrico, né? Eles estão colocando que está passando aqui dentro. Não é aqui dentro não, viu, gente? É aqui na membrana. Então, acompanha aqui o cursor, ó. Então, o impulso elétrico, que é o potencial de ação, está passando aqui na membrana plasmática do terminal axônico do neurônio motor. Ele vem passando, vem chegando. De repente, gente, ele chegou onde? O que é isso aqui? Isso aqui é o famoso canal regulado por voltagem de... Olha o nominho dele aqui. Cálcio. Canal regulado por voltagem de cálcio. Então, o impulso elétrico passando aqui pela membrana plasmática do neurônio motor abriu o canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio entrou, foi admitido aqui no terminal axônico do neurônio motor e ele vai promover a liberação do neurotransmissor na junção neuromuscular. Só que agora, gente, esse neurotransmissor tem nome, anotem aí. O nome dele é acetilcolina. Então, o que vai acontecer? Vamos no passo a passo de novo, agora dando nome aos bois. Olha só. Impulso elétrico passa pela membrana plasmática do neurônio motor. Membrana plasmática do terminal axônico do neurônio motor, promovendo a abertura do canal regulado por voltagem de cálcio. Número 2, o cálcio entra no terminal axônico do neurônio motor e promove a liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, que está aqui indicada em 3. Então, aqui em 3, nós temos a exocitose da acetilcolina. Então, a acetilcolina, neurotransmissor excitatório, atravessa a fenda sináptica e se conecta no seu respectivo receptor presente na placa motora do músculo. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês que a placa motora do músculo funciona como um neurônio pós-sináptico. Tem tudo que um neurônio pós-sináptico tem. Tem receptor, tem canal de íons, despolariza, tá bom? Tudo igualzinho o neurônio pós-sináptico, mas não é neurônio, é músculo. Na verdade, é placa motora do músculo, né? Então, gente, a acetilcolina, acompanha aqui o cursor, se conectou lá no seu respectivo receptor, aqui da placa motora do músculo. No momento em que a acetilcolina se conecta ao seu respectivo receptor, ela abre o canal de íons sódio. Olha aqui o Na+. O pessoal vai lembrar lá da química, né? Na+, nalium, lá do latim, né? Sódio. Por isso que é Na+. Aí o Na entra. Então, o sódio entra e o potássio sai. Não vou falar do potássio agora, viu, gente? Quero falar do potássio só quando eu for comentar sobre a bomba de sódio e potássio, tá? Lá na parte de bioeletrogênese. Inclusive, vai ser uma aula gravada, viu, gente? Vai ser a aula gravada que eu vou deixar para vocês, correspondente à aula de amanhã. Então, amanhã, gente, aula gravada. Vou postar para vocês, não necessariamente amanhã, para vocês assistirem aí ao longo da semana que vem, tá bom? Mas depois eu vou comentar com mais detalhes no final da aula. Então, gente, o que vai acontecer? Figura de sódio, né? Entra aqui na placa motora e vai produzir a despolarização dessa placa motora. Ao ser despolarizada, essa placa motora vai promover a contração da fibra muscular, gerando, portanto, movimento. Isso, pessoal,
era o que eu tinha comentado com vocês de forma genérica até o momento. No entanto, a partir de agora eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre um evento pós-sináptico bastante importante, que é o que acontece com o neurotransmissor depois que ele promove a despolarização, nesse caso, né? Se fosse um neurotransmissor inibitório, seria hiperpolarização. Nós vamos ver isso depois também com calma. Mas, por enquanto, vou falar só dos excitatórios. Então, gente, o que acontece? Esse neurotransmissor acetilcolina, depois que ele promoveu a abertura aqui do canal de sódio, e o sódio gerou a despolarização na placa motora e o acionamento do músculo, olha que interessante. A acetilcolina é expulsa do receptor. E aí ela é expulsa de volta para a junção neuromuscular. Aí vem minha pergunta. Vamos ver quem vai compreender e ser capaz de explicar. Gente, por que a acetilcolina, e não só ela, mas qualquer neurotransmissor, seja na junção neuromuscular, seja na fenda sináptica, não pode permanecer nesses locais? Por que o neurotransmissor que é expulso dos seus respectivos receptores, depois da abertura dos canais iônicos, né, que levam aos fenômenos eletroquímicos, seja na placa motora, seja no neurônio pós-sináptico, por que eles não podem ficar ou na fenda sináptica ou na junção neuromuscular? Vamos ver quem arrisca um raciocínio. Fiquem à vontade. Porque esse processo tem que ocorrer novamente e se tiver um lá, não vai ter como ir outro. Um bom raciocínio, meu cara. É um bom início de raciocínio. Mas não é exatamente por conta disso. Mas é um bom início de raciocínio. Eu queria que vocês focassem, né, naquilo que o colega comentou, na ideia de que como é que um neurotransmissor é liberado, gente? Ele é liberado a partir do quê? A partir do cálcio. A partir da abertura do cálcio, né? E quem é que abre o canal regulado por voltagem de cálcio? O estímulo. O impulso elétrico, né? O potencial de ação. E de onde vem o potencial de ação ou o impulso elétrico lá da primeira vez? Vem de onde? Vocês acabaram de usar a expressão. Vamos lá nas origens, gente. Vocês acabaram de usar a expressão. O que produz, lá no início de tudo, o impulso elétrico? O potencial de ação, que vai sendo retransmitido aí ao longo das vias. É a conversão do impulso, né, não? Opa, tô gostando. Quem faz a conversão do quê? Do quê? Faz conversão. A conversão ela é feita daquilo que foi captado. Não. É isso, tá certo? A conversão é feita pelo neurônio de associação, certo? Que transmite. Não. O neurônio de associação ele não faz conversão. Quem faz conversão ou transdução é o órgão sensorial ou receptor. Então, gente, o que acontece? Vamos lá no raciocínio. A origem de tudo está em um estímulo. Tudo começa com um estímulo ou uma informação do ambiente. Então, raciocinem junto comigo. Se tudo começa com um estímulo, todo esse mecanismo. Então, gente, esse neurotransmissor acetilcolina que foi liberado aqui, gente, ele só foi liberado. Vamos voltar na imagenzinha da jaguatirica lá, ó. Cadê? Deixa eu voltar. Se eu conseguir, né, gente? O computador parece que não está querendo ajudar. Vamos voltar lá. Não está querendo, ele não quis. O computador está rebelado. Mas vocês lembram lá do esqueminha da jaguatirica, né? Gente, o que leva a jaguatirica a atacar a cutia? Gente, a presença da própria cutia. É o estímulo, não é isso? Então, vamos parar para pensar. Essa acetilcolina aqui está representando quem? Lembra que eu usei essa expressão com vocês?
A acetilcolina representa o estímulo, vamos dizer assim. Ela está representando aquele estímulo, né? Que, por sua vez, é representado pelo impulso elétrico. Então, gente, cada acetilcolina que é liberada aqui na junção neuromuscular está representando um estímulo. Então, para pensar comigo. Se a acetilcolina, depois que ela for expulsa do seu receptor aqui, ela permanecer na junção neuromuscular, ela tem afinidade química pelo receptor. Ela volta a se conectar com esse receptor. Mas espera aí, houve algum estímulo que liberasse acetilcolina? Não. Então, nós vamos ter, nesse caso, um movimento da musculatura que está divorciado de um estímulo. Ou seja, nós vamos ter uma anomalia, nós vamos ter uma alteração. Algumas doenças vão promover justamente isso, viu, gente? Algumas situações anômalas vão ocorrer justamente por conta disso. Então, o neurotransmissor não pode ficar de bobeira na junção neuromuscular. O neurotransmissor não pode ficar de bobeira lá na fenda sináptica. Então, ele precisa ser, de uma certa maneira, reconduzido para o neurônio pré-sináptico ou destruído. Então, gente, olha só. 2 destinos do neurotransmissor depois que ele é expulso do receptor. Número 1, degradação enzimática. Ele vai ser destruído, digamos assim, ele vai ser decomposto. Segundo destino, recaptação pelo neurônio pré-sináptico. Existe uma estruturinha aqui, ó, o pessoal representou de uma maneira bem simplificada, que se chama transportador. O transportador, como o próprio nome indica, vai transportar ou um neurotransmissor integralmente de volta para o interior do neurônio pré-sináptico, né? Nesse caso, seria o neurônio motor, não é? Ou vai transportar as partes do neurotransmissor que foram degradadas pelas enzimas para que eles possam ser reconstituídos pelo neurônio pré-sináptico, no caso aqui, pelo neurônio motor. Então, o que vai acontecer aqui no caso específico da acetilcolina, gente? No caso da acetilcolina, vai acontecer ambas as coisas. A acetilcolina vai ser degradada por uma enzima chamada acetilcolinesterase. Então, anotem aí, pessoal, a enzima que degrada a acetilcolina é a acetilcolinesterase. Tudo junto, viu, gente? Acetilcolinesterase. Então, a acetilcolinesterase, ela vai degradar a acetilcolina em 2 produtos, digamos assim. Acetato de um lado e colina do outro. E aí esses produtos serão recaptados pelo neurônio motor. Professor, repete de novo, por favor, qual que são os 2 destinos do neurotransmissor? Primeiro que destino, degrada a acetilcolina? primeiro destino, a acetilcolina, ela será, e não só a acetilcolina, mas qualquer neurotransmissor, né? Ela pode ser degradada por enzimas. Então, o primeiro destino é degradação enzimática e o segundo destino é recaptação. Recaptação. Tá? O neurotransmissor vai ser recaptado. Isso tanto na fenda sináptica quanto lá no final, que é o caso que você explicou aí agora, da placa motor. Isso, no caso da junção neuromuscular. Em ambos os casos, o neurotransmissor não pode ficar nessas regiões. Ele se ficasse, como nós vamos ver em algumas situações específicas, isso vai produzir anomalias, ou de movimento ou de sensibilidade. Tá certo? Professor, quem degrada a acetilcolina? É a acetilcolinesterase. É a enzima conhecida como acetilcolinesterase. Que aqui no exemplo, né, o pessoal utilizou a sigla ACHE. Mas não se prendam às siglas, vamos guardar os nomes completos, né? Entendi. Eu quero mais, pessoal, que vocês entendam o raciocínio geral, né? Por que
os neurotransmissores têm que sair da junção neuromuscular ou da fenda sináptica, tá bom? Vamos aqui na sequência? Professor, deixa eu só fazer uma colocação que veio aqui na minha cabeça em relação aos problemas de depressão, quando a pessoa tem que tomar o medicamento. Sim, fique à vontade. O neurotransmissor seria a serotonina? Sim. Um dos casos. Uma das monoaminas, né? Nós temos várias monoaminas envolvidas, não é, na regulação do nosso humor, mas uma das principais seria justamente a serotonina. Certo. E aí, no caso, a serotonina sendo neurotransmissor, ela iria estar fazendo esse papel aí da acetilcolina. Isso, exatamente. E aí, o que acontece, minha cara? Nós vamos estudar sobre isso posteriormente, quando eu for comentar sobre a fisiopatologia dos transtornos mentais e de comportamento. Eu vou falar especificamente sobre a depressão. E existem algumas descobertas dos últimos 10 anos que mudaram bastante a compreensão do fenômeno da depressão. Hoje em dia nós sabemos que a fisiopatologia da depressão é um agravamento da fisiopatologia da ansiedade. Então, do ponto de vista fisiopatológico, a depressão é uma forma de ansiedade patológica agravada, vamos dizer assim, né? E um dos fatos associados à depressão, do ponto de vista neurofisiológico, é justamente um déficit na presença de serotonina nas vias associadas à regulação do nosso humor. Então, olha só que interessante o exemplo que você trouxe, né, minha cara, da depressão. Atualmente, os fármacos de primeira linha no tratamento da depressão são os chamados inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Vou repetir, vou perguntar para vocês como é que eles funcionam. Olha só. Inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Nós acabamos de estudar os dois destinos de um neurotransmissor. Então, primeiro destino, degradação enzimática. Segundo destino, recaptação. Então, eu pergunto a vocês, como é que funcionam os antidepressivos inibidores seletivos de recaptação da serotonina? O que eles fazem? Degrada? Não! Olha só, vou falar de novo o nome deles. Inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Então, o que eles fazem? Inibe? Inibidor seletivo da recaptação. Eles vão inibir qual daqueles dois mecanismos? A degradação ou a recaptação? A recaptação? A recaptação. Então, gente, se eles inibem a recaptação da serotonina, eles vão permitir que a serotonina permaneça na fenda sináptica. Isso tem um efeito terapêutico. Eu vou explicar para vocês isso com calma depois, porque antigamente acreditava-se que o mecanismo de ação desses fármacos, né, por meio da inibição seletiva da recaptação da serotonina, os efeitos benéficos, terapêuticos desses fármacos aconteciam por conta do aumento da concentração de serotonina na fenda sináptica. Hoje em dia nós sabemos que não é assim que funciona. O mecanismo é muito mais complexo, envolve expressão gênica, né, que por sua vez vai levar à produção de mais serotonina por conta da presença de serotonina aí na fenda sináptica, que por sua vez vai se conectar em autorreceptores do neurônio pré-sináptico serotonérgico. Mas isso aí eu vou falar só depois, viu, gente? Vamos bagunçar a mente de vocês agora. Eu quero só que vocês entendam os mecanismos, né? Então, como é que esse remédio funciona? Esse remédio funciona bloqueando a recaptação da serotonina. Então, a serotonina permanece onde? Na fenda sináptica. Vou continuar no mesmo exemplo que você trouxe, minha cara. Olha só. Da mesma maneira que a acetilcolinesterase, ela degrada a acetilcolina, existe uma enzima que vai degradar as monoaminas, que são tipos de neurotransmissores, que depois eu vou falar de todos eles para vocês, mas que a serotonina é um tipo de monoamina, a dopamina é outro tipo de monoamina, a noradrenalina
é outro tipo de monoamina e por aí vai. Então existe uma enzima chamada monoamina oxidase, que é a enzima que degrada as monoaminas. Então, no exemplo que a colega trouxe da depressão. Então, tá lá a serotonina na fenda sináptica, aí não é mais músculo, né, gente? É lá o sistema nervoso central. A serotonina se conectou no seu receptor, lá na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, numa via serotonérgica que regula o humor. Depois que ela promoveu a abertura do canal de sódio, né, e todos aqueles mecanismos tal de despolarização, ela vai ser expulsa do seu receptor e ela vai para a fenda sináptica. Lembra que ela tem dois destinos? Degradação enzimática ou recaptação. Gente, a monoamina oxidase, portanto, é a enzima que vai fazer a degradação das monoaminas, no caso da serotonina em particular. Considerando que a depressão está associada a uma diminuição da concentração de serotonina nessas vias, foi desenvolvido no passado um tipo de antidepressivo que tem como mecanismo de ação aquilo que o próprio nome dele indica. Olha o nome dessa classe de antidepressivos. Olha só, gente. Inibidores da monoamina oxidase. Os famosos IMAO. Inibidores da monoamina oxidase. Pergunto, gente, como é que esse remédio funciona? Ele faz o quê? Esse vai fazer o inverso. Que ele está inibindo a enzima que degrada. Então, nesse caso, esse medicamento vai impedir qual dos dois destinos? Recaptação, degradação. Ele vai impedir a degradação da serotonina. Então, vocês estão vendo dois jeitos de eu aumentar ali a concentração da serotonina, né? Então, um medicamento mais antigo, que eram os inibidores da monoamina oxidase, eles interferiam na enzima monoamina oxidase e aí não havia o que, gente? Não havia degradação enzimática. Portanto, a serotonina continuava lá na fenda sináptica, promovendo aqueles efeitos que eu vou explicar para vocês depois. Já os inibidores seletivos de recaptação da serotonina, eles vão atuar especificamente nos transportadores da serotonina. Por isso que eles são seletivos. Daí os efeitos adversos dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina são mais toleráveis, de um modo geral, do que os efeitos adversos dos inibidores da monoamina oxidase. Porque, gente, eles vão bloquear toda a monoamina oxidase. E aí, gente, não vai ser só a serotonina que vai ser afetada. Outras monoaminas também vão ser afetadas, inclusive algumas monoaminas que têm de ser degradadas, como, por exemplo, a tiramina, mas isso eu vou falar para vocês com calma só depois. Tá certo, pessoal? Então, vocês entenderam esse raciocínio até o momento? Tá claro para vocês? Tudo ok? Ok. Então, pessoal, esse foi o objetivo principal da aula de hoje. Foi bastante informação, foi uma aula muito técnica, então por isso eu não vou prosseguir com vocês hoje, para vocês poderem absorver essa informação, para vocês poderem realmente se concentrar nos aspectos gerais disso. Na próxima aula, que é justamente a aula gravada, né, vamos dizer assim, eu vou apresentar exemplos do funcionamento aí das junções neuromusculares. Vou falar de algumas substâncias que atuam, não é? Justamente para vocês entenderem esse mecanismo, para que na semana que vem, na nossa próxima aula ao vivo, que vai ser na próxima quinta-feira, eu vou seguir explicando para vocês sobre, aí sim, bioeletrogênese, vou falar de membrana, aquela coisa toda. Tá certo, pessoal? Essa é a ideia da aula de hoje.